Olá, hoje 9 de junho, em 1910, nasci em São Paulo Patrícia Galvão, a conhecida Pagu do movimento modernista. E hoje, na saleta de leitura, eu trago uma sugestão para quem gosta de pensar sobre educação. Na verdade, são duas sugestões. 2 livros do mesmo autor, professor de filosofia da Universidade de Santa Maria, Ronay Rocha. O primeiro livro, que ele editou há mais tempo, deixe-me ver aqui, em 2017, é este, Quando Ninguém Educa, questionando Paulo Freire, editora Contexto. E este ano ele lançou Escola Partida, Ética e Política na Sala de Aula. O professor Ronay tem uma posição bastante definida e muitas vezes um pouco diferente à posição vigente sobre a educação. Neste livro, por exemplo, ele fala sobre... ele se dedica a desvendar e a compreender o pensamento teórico dominante no cenário educacional e pedagógico brasileiro. Ele realiza um movimento esclarecedor sobre as raízes da reflexão sobre a educação no país, que incidem até hoje na formação dos nossos professores, e mostra como uma maneira peculiar de ler Paulo Freire afeta o ensino no Brasil. Ele fala algumas coisas muito interessantes, como reflexões sobre projetos, reflexões sobre o ensino, sobre disciplina, o ensino por disciplina, que a maioria dos pedagogos diz que é uma fragmentação do conhecimento, e ele diz que não, e mostra como é que devem então ser compreendidas as disciplinas, fala sobre interdisciplinaridade, dá um sentido a essa palavra, fala sobre a interdisciplinaridade na escola, com um viés bastante crítico. A primeira vez que eu li este livro, eu fiquei bastante impactada, porque muitas das ideias que estão dentro dele são ideias que vêm ao encontro do que eu penso sobre educação e, ao mesmo tempo, estão de encontro ao que anda por aí. Este outro livro, lançado este ano, se dedica a compreender o movimento Escola Sem Partido, que começou em 2003 como uma organização informal preocupada com, entre aspas, a contaminação político-ideológica das escolas e também, entre aspas, o abuso da liberdade de ensinar. Na contracapa, diz o seguinte: o movimento cresceu, ganhou adeptos incondicionais e adversários ferrenhos. Porém, mais importante do que evocar adjetivos apaixonados é ampliar o debate sobre a ética profissional docente. O que os professores podem e devem fazer na sala de aula. Como devem compreender o compromisso do currículo escolar com as questões sensíveis do mundo da criança e do jovem e com os valores e ideais seculares de tolerância, respeito e justiça. São reflexões bastante sérias, bastante críticas, muito bem argumentadas. Posso dizer que os 2 livros
de certa forma, se completam e, no meu entender, são leituras importantíssimas para as pessoas que trabalham com educação. Não precisam necessariamente concordar com as ideias que estão aqui, mas precisam conhecê-las, debatê-las e pensar sobre esta outra visão que ele traz e tentar perceber o que vai por trás de muitas das coisas que a gente defende em educação. Boa leitura.